Para falar sobre esse tema e os outros temas econômicos também que estão na pauta aí da última semana, eu vou receber aqui o Carlos Caixeta, que é economista, consultor e conselheiro associado do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Carlos, seja muito bem-vindo. É um prazer recebê-lo aqui na Jovem Pan. Muito obrigado por nos atender neste fim de semana. Eu queria saber o seu ponto de vista sobre essa proposta que foi apresentada pelo governo agora e que deve vir a público de fato ali em detalhes daqui a 15 dias. É a previsão. Quais são os impactos para a nossa economia, para a inflação? De que forma que você vê tudo isso? Muito boa noite a você, muito boa noite a todos que nos acompanham. Olha, nós estamos passando um momento muito difícil, não só no Brasil, mas também no mundo todo. Então, qualquer estímulo ao setor, ao setor automotivo, ao setor automobilístico, ela é muito bem-vinda. E eu vou fazer uma análise que pega o setor e depois eu vou fazer uma análise mais abrangente, né? Olhando o nosso país, comparando com os outros países, em especial os países da OCDE. Então, o crescimento do nosso PIB esse ano, ele está previsto ali em torno de 1,2%, né? Os dados são os dados do relatório do relatório Focus do Banco Central que saiu essa semana, com uma inflação ainda de 5,8% para esse ano. Então, esse ano vai ser um ano difícil, a inflação ainda continua alta, o Banco Central, ele continua firme, né, na sua trajetória ali de trazer a inflação para a meta, e continua firme nos 13,75% de taxa de juros, e vai ser um ano muito difícil, né, porque o preço do dinheiro está alto, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, que a inflação está alta no mundo inteiro, e os bancos centrais do mundo inteiro estão com as taxas muito altas, né, só que não nos patamares que nós precisamos, né, nos Estados Unidos em torno de 5% a 5,5%, e assim seguindo também em toda a Europa. Então, o nosso governo atual, ele tem uma missão muito árdua, que é criar mecanismos que estimulem a economia no curtíssimo prazo. Então, quando você olha para o setor automobilístico e identifica estímulos como redução de impostos, criação de linhas de crédito especiais para compra de automóveis, é uma forma de você estimular o setor que, notadamente, junto com a construção civil, é um setor que na economia nós chamamos de setor de forte encadeamento, forte impacto nos outros setores da economia. Porque o setor automobilístico, ele tem um impacto muito forte em vários outros setores que fornecem matérias-primas, que fornecem serviços para o setor, para as montadoras, e depois também, depois que vende, são as oficinas, os fornecedores de peças e outros tipos de serviços. Então, é um setor de encadeamento dos investimentos muito grande. Então, é um setor pujante, é um setor que multiplica essa riqueza, toda essa prosperidade, juntamente com o setor da construção civil. Então, é um setor muito estratégico e o governo sabe disso e quer estimular. Mas, se a gente olha no setor geral, os governos fazem isso com os carros de combustível mais renovável, de setor de combustível limpo. Você estimular veículos com combustível fóssil não é uma boa pegada internacional. Então, o nosso governo, no curto prazo, ele está dando um estímulo que é positivo, mas se você olhar o esforço dos governos, principalmente dos países desenvolvidos, é feito em automóveis, mas com combustíveis renováveis, veículos elétricos. Agora, Caixeta, é um governo também que está se escorando bastante na arrecadação e confiando numa arrecadação para poder botar em prática as propostas que tem e principalmente o pilar central ali do arcabouço fiscal. De que forma que você vê, a partir da concessão de redução de impostos nesse setor, como que o governo pode se ajustar então para que a arrecadação que ele vai deixar de ter aqui seja compensada de outra forma? E qual poderia ser essa compensação na tua análise? O governo se fiou muito exatamente na questão da arrecadação, né? Eu, inclusive, fiz várias considerações sobre a necessidade do governo criar itens, isso não foi falado, de redução de custo e despesa. Redução é o que nós fazemos às empresas. Eu acompanho várias empresas em conselhos consultivos, em conselhos de administração, em projetos de boa gestão, e isso precisa ser considerado pelo setor público. Então, quando você fia demais na arrecadação e vem agora com estímulos
que você vai abrir mão dessa arrecadação, isso está indo contra essa perspectiva que fomentou e foi o pilar dessa estrutura que foi aprovada recentemente. Então, há uma certa compensação ruim quando você quando você fia toda uma estrutura no aspecto que agora você abre mão dela. E ainda fiz outra consideração, que foi aprovado agora, quando você cria movimentos anticíclicos para gastar, mesmo em períodos de recessão, para você gastar um pouco mais, é preciso ter feito nos períodos de bonança uma reserva. A gente faz isso nas empresas. Então, você tem provisionamentos, quando você está tudo bem, você reserva dinheiro para que esse dinheiro, nos períodos difíceis, seja exatamente a fonte para os recursos. Porque se você gasta mais em períodos difíceis, você joga o país novamente, assim como acontece nas empresas, assim como acontece nas famílias, você joga de novo para um buraco de falta de credibilidade. Então, esses itens precisariam ter sido contemplados. Se você gasta mais e não há recurso, porque você não fez esse provisionamento nos períodos de bonança, nos períodos de arrecadação muito maiores, você vai passar problema. Então, nós vimos essa certa inconsistência, que, infelizmente, fragilizaram um pouco essa boa gestão, essa estratégia do poder público. A gente está falando de sucessões, né, de presidentes que não têm a mesma linha de pensamento, que não fazem parte dos mesmos partidos, ou seja, é como se aqui interrompesse uma gestão e outra gestão vem querendo fazer uma série de mudanças necessárias na sua visão, mas sem nenhum tipo de planejamento ancorado no que tinha anteriormente, porque era um governo oposto a ele. Então, a gente vive esse problema aqui no país. Agora, eu quero entender de você já mencionou um pouquinho sobre a taxa básica de juros aqui no Brasil e a comparação também com outras taxas mundo afora. Mas você e todos nós temos visto a pressão e críticas que o governo tem feito sobre o Banco Central por conta dos 13,75% atuais da Selic. Você vê espaço hoje para uma redução? Porque eu estava vendo uma análise do IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, e os pesquisadores ali colocam o seguinte: se com a taxa nesse nível a gente tem uma inflação no topo da meta nos últimos 6 meses, como estaria a inflação se a Selic estivesse mais baixa? São teorias e crenças estão sendo confrontadas pela realidade. Você vê da mesma forma, hein, Caixeta? É importante considerar que os membros do Copom são 9 pessoas. Né? Às vezes eu fico o foco muito grande no presidente do Banco Central, e ele é uma pessoa, dos 9 que compõem o Comitê de Política Monetária. E o grande objetivo do Comitê de Política Monetária, quando ele faz todas essas análises, né, e que há muitos anos eu acompanho, já fui representante, já fui executivo de banco, que acompanhei já várias reuniões, representando bancos dessa estrutura, o modelo econométrico do Banco Central, a gente não sabe, né, que peso que ele faz dentro dessas estruturas, como é que eles avaliam, a gente ali desconfia, acompanha, etc. e também não conhece o modelo. Então, assim, há um critério técnico, profissional, que não adianta fazer pressão ideológica. É até saudável a discussão agora, colocou lá o Galípolo para fazer ali uma contraface ali, buscar uma discussão ponderada, técnica, que é saudável, você vai fazer ali uma discussão. Mas há uma discussão técnica, há uma estrutura ali que vai ser preservada e, de fato, né, dados os sinais reais de que o centro, a essência da inflação está reduzindo, eu entendo que o Banco Central vai começar o processo de redução. Agora, enquanto isso, de verdade, e não é um plano que vai fazer o Banco Central reduzir, são sinais reais, estatisticamente comprovados, que vai fazer o Banco Central na figura dos 9 representantes lá que votam no Comitê de Política Monetária, né? Não é o presidente, somente o presidente do Banco Central, são os 9, eles compreendendo, com sinais estatísticos claros. Muitas pessoas perguntam, agora a gente tem ali, aprovou lá o marco regulatório do arcabouço fiscal, ali aprovou, então com isso o Banco Central já vai reduzir. Eu falei, não, porque agora você tem um plano. É preciso ver o plano acontecendo na prática, é preciso ter as estatísticas, é preciso ter a confirmação, porque é um órgão técnico. Existindo a confirmação, o contexto internacional apoiando, são vários sinais. A economia é uma coisa complexa, é uma ciência social complexa, não é uma coisa
uma coisa fácil, são várias variáveis que precisam ser avaliadas. Existindo isso, confirmando-se isso e mantendo-se esse compromisso, porque tem que manter o compromisso. Se ficar mudando toda hora, agora vale, agora não vale, muda aqui, muda ali, você não demonstra compromisso e aí a taxa não vai cair. Então é importante a gente entender isso. Tem efetividade, a coisa está acontecendo na prática, os 9 componentes do Copom voltam e a taxa começa a cair. Se isso ficar só no discurso, só na intenção, vai demorar mais. Pois é, o arcabouço fiscal é um dos itens, né, que podem levar a essa redução caso o governo consiga colocar essas metas em prática de fato. Agora, falamos do arcabouço fiscal e o próximo passo, segundo o próprio governo federal e o ministro Haddad, é tentar trazer a discussão da reforma tributária e aprovar a reforma tributária. Isso pode mexer com vários setores que hoje têm benefícios que são concedidos há anos pelo governo federal. De que forma que você enxerga a discussão da reforma tributária sem uma reforma administrativa e com os conceitos que são colocados hoje, hein, Caixeta? A reforma tributária é absolutamente fundamental para levar o nosso país para um patamar, inclusive competitivo, similar aos melhores países do mundo. E nós temos essa prerrogativa, nós precisamos avançar. Eu referencio muitos países da OCDE, né, da Organização Cooperação e Desenvolvimento Econômico, porque são países que já fazem esse dever de casa há bastante tempo. E não adianta, a gente tem que referenciar em países melhores, para a gente conseguir. Então, quando a gente evita impostos em cascata, quando a gente tem referência para cobrar os impostos nas etapas corretas, nós vamos mexer de fato aí no vespeiro, nós vamos mexer em setores que estão tendo benefícios, e exatamente por isso são setores com resultados positivos. Então, vai ser preciso ter muita articulação, muita força política e muita articulação, uma conversa, porque você vai mexer em estruturas que já estão consolidadas há décadas. Você vai tirar privilégios, você vai tirar estruturas, mas que precisam ser recalibradas, porque outras estruturas estão sofrendo igualmente há décadas, em função desse descompasso, desse desequilíbrio. E o país como um todo sofre. Hoje o custo Brasil é uma realidade, e é uma realidade muito grave. Então, os custos, isso se soma ao custo Brasil de logística, de educação complicada, e esse é um dos principais que a gente precisa atacar. Uma estrutura mais simples, sabe, uma estrutura que permita, de fato, as pessoas, as empresas pagarem o justo, com um sistema simples. Só para você ter ideia, eu trabalho com várias empresas e a gente busca ter uma eficiência fiscal, uma eficiência tributária. A gente tem, assim, eu falo, meu Deus, a gente tem, assim, um exército de advogados, de contadores só para cuidar disso. Às vezes a gente pede relatórios e vem, assim, vem uma equipe, um batalhão de advogados, de contadores, que eu adoro todos eles, são fundamentais, são importantíssimos, mas a coisa precisa ser mais fluida, a coisa precisa ser mais simples, a gente precisa organizar e ter mais eficiência. Não é possível a gente gastar 2, 3 meses, enquanto os países mais desenvolvidos gastam 15 dias para organizar toda essa estrutura, para pagar seus impostos, porque é um custo muito maior do que a quantidade de impostos que a gente paga, é um custo para organizar essa coisa toda. Então isso precisa ser atacado, isso está na nossa pauta há bastante tempo, a gente precisa ganhar eficiência para que a gente, de fato, consiga ascender, consiga ir para um patamar de um país eficiente, um país que esteja entre os melhores nessa competitividade, que vai ser traduzido, inclusive, em ganhos de melhores salários, melhores impostos, que vão se traduzir em melhores escolas, melhor infraestrutura, e a gente fazer o salto que há tanto tempo a gente quer. Não esse voo de galinha, esse voo raso que não sustenta, mas um voo de águia, um voo que se sustenta, um voo grande para mudar o nosso patamar como nação. Economista Carlos Caixeta, muito obrigado por falar conosco neste fim de semana. Até a próxima. Um prazer, um grande abraço aí. Um abraço.